Estamos chegando, estamos dando início a mais um encontro com você aqui na Imagem da Cidade, a nossa TV Galega. Eu sou Denise Bichling, sejam todos muito bem-vindos. Iniciando a partir de agora mais uma edição do programa Mulheres. E nós abrimos esse espaço falando sobre saúde, falando sobre conscientização e uma preocupação também no que se refere ao uso de um determinado medicamento que faz parte do dia a dia de muitas famílias, mas ao mesmo tempo exige cautela, exige precaução e muita informação. O meu convidado, Dr. Marco Antônio Malchitsky, farmacêutico bioquímico microbiologista, e hoje falando sobre os resultados de um importante encontro, o Workshop Catarinense de Resistência Bacteriana, Ciência, Prevenção e Combate às Superbactérias. Mais uma vez esse assunto aqui conosco, o senhor novamente, Dr. Marco Antônio. Muito obrigada por aceitar nosso convite, seja bem-vindo, tá? Obrigado pelo convite, Denise, obrigado por estar na TV Galega, é um prazer estar aqui. Pois é, e novamente colocando essa temática em discussão, até porque Blumenau acabou de ser sede desse importante encontro, o terceiro Workshop Catarinense de Resistência Bacteriana. Como é que foi esse evento e, ao mesmo tempo, o que foi colocado em evidência quando o assunto envolve justamente a resistência bacteriana, doutora? Denise, a nossa avaliação, o workshop foi um sucesso. Nós conseguimos ter 90 participantes de todo o estado de Santa Catarina. A única parte que não compareceu, que não teve um representante, foi o oeste, e é entendido pela distância, por ser um evento só de um dia, mas as outras regiões todas nós tivemos participantes. E é um problema do nosso dia a dia, antibiótico faz parte do nosso dia a dia, né? Então, nós conversamos, e o interessante, Denise, é o seguinte: nós vamos para congresso, nós vamos para cursos, nós escutamos estatísticas de outros lugares mundiais, o que acontece. Esse, quando nós fizemos a nossa casa, escutamos as nossas. Os problemas de Santa Catarina, os problemas dos laboratórios de Santa Catarina, os problemas de consumo de antibiótico, o problema que a Secretaria de Saúde do Estado, com a SEMP, que é a comissão que cuida disso, tem para fazer o levantamento. Então foi muito instrutivo. Pois é, e o senhor mencionou 90 participantes presentes aqui em Blumenau, diferentes regiões representadas, e eles levam esse conhecimento, né, doutor, para as suas regiões. Levam também, disseminam essa informação para as suas regiões, porque é de informação que estamos precisando, informação e muita conscientização sobre esse assunto. Muita conscientização, nós precisamos, e nós sempre, toda vez que nós conversamos, eu digo isso, nós temos que levar a informação para a nossa população, ela não pode ficar fechada só em especialistas. E o workshop, essa vez, ele teve uma visão um pouco diferente. Ela saiu daquele tema técnico, de laboratório, de resistência bacteriana, e ela também foi para as comissões de infecção hospitalar. Nós tivemos a palestra de como está o mundo nas infecções. Nós tivemos um advogado conversando sobre os riscos das infecções hospitalares, tanto para os hospitais como para o paciente, como o que podemos evitar, o que não é evitável, se a infecção sempre é um problema. Então foi ampla, e o que mais nos chamou a atenção, Denise, que tinham participantes que nós não esperávamos, como médicas veterinárias. Nós tínhamos médicas veterinárias que nós discutimos o problema dos antibióticos para os pets, que os pets hoje fazem parte da família, né? A nossa visão de pet mudou muito, então os pets fazem parte da nossa família, e o uso de antibiótico nisso, como é que isso pode, nesses animais, como pode afetar a resistência bacteriana. Então isso foi muito importante, e já é um assunto para nós levarmos para o quarto workshop. O que as pessoas precisam saber, doutor, sobre as superbactérias? Como é que está o mundo com essa temática, depois olhando para o nosso país, e como o senhor mesmo mencionou, já que esse evento, né, foi um evento catarinense, olhando também para o nosso estado, envolvendo a questão das superbactérias? É interessante, Denise, que o problema do mundo é enorme, e ele vem diminuindo, mas ele continua sendo o mesmo. Ele diminui a proporção, proporcionalmente é a mesma, mas geograficamente ele diminui, mas se você pegar a proporção da cidade e comparar com a proporção do mundo, ela é a mesma. Do estado com o Brasil, ela é a mesma. É interessante isso. Você diminui a maneira de avaliar, mas o problema é o mesmo. Nós temos um problema de antibióticos, e o que foi muito claro dito, nós não temos antibióticos novos para chegar. E os antibióticos novos que já chegaram
são muito caros. Então, ou nós cuidamos do que nós temos no nosso dia a dia, porque vai ser muito difícil nós termos antibióticos caros para todo mundo. O que significa cuidar no nosso dia a dia? Que tipo de preocupação, que tipo de novo comportamento deveria ser colocado em evidência para esse cuidar do nosso dia a dia, para evitar complicações ainda maiores no futuro? É como foi falado, nós já conversamos sobre isso, foi falado no workshop, antibiótico não é vitamina. Antibiótico tem tomado na hora certa, momento certo e contra a bactéria. Não é contra vírus, não é contra fungos. Antibiótico é para agir com bactéria. É bem fácil a gente entender, Denise. Quando você tem uma bactéria, o antibiótico é feito para a bactéria. Tem alguns receptores da bactéria que o antibiótico gruda nele, se fixa nele para agir. Vírus não tem esses receptores. Então o antibiótico vai passar direto. Aonde ele vai encontrar uma bactéria? No teu corpo. E ele vai atacar aquelas bactérias que fazem bem. Então, antibiótico, se usar na hora errada, no momento errado, ele vai dar problema. Quando você precisar tomar esse antibiótico ou outro antibiótico numa infecção, ele não vai funcionar disso. E estamos usando ele na hora errada em quais momentos, doutor? De repente, uma prescrição que não deveria ser com o uso do antibiótico por parte de um profissional médico? Ou é aquele paciente que às vezes até guarda o restinho do antibiótico e depois uma próxima necessidade não vai nem comprar o outro porque tem mais um pouquinho ali, quem sabe aquele mais um pouquinho vai fazer efeito e ele dali para frente volta a usar de forma errada aquele medicamento? Os dois. Os dois. Os dois. Assim, nós tivemos uma pandemia que nós usamos muito antibiótico. E era uma pandemia viral, né? E a coexistência de bactéria na pandemia que nós tivemos foi abaixo de 8%. Então, nós usamos muito antibiótico, nós perdemos muito antibiótico nessa pandemia e causamos muita resistência. Nós vamos chegar numa época muito ruim agora para isso. A época da gripe, do resfriado, que o antibiótico vai dar uma falsa segurança que ele vai combater os teus sintomas. Então, e também tem outra coisa, aquele restinho de antibiótico ele serviu para infecção passada. Esqueça aquilo, leva para a farmácia. Mas é muito caro. Mas quanto vale a sua saúde? Quanto vale a saúde sua para usar um antibiótico que não vai fazer efeito? E nós temos um problema muito sério que vai aparecer daqui para frente. Nós levamos nossos filhos, nossas filhas, ou nós vamos no médico e nós exigimos antibiótico. O antibiótico, aí eu fui no fulano não me deu antibiótico. Ele não é um bom médico, ele não é um bom dentista, que o dentista também pode receitar para infecção. Ele mexeu no meu dente e não me deu um antibiótico. Então, o profissional sabe quando vai dar um antibiótico. Nós não precisamos forçar o pedido. Né? Isso nós fazemos muito, nós exigimos o antibiótico que vai dar uma falsa segurança. Agora, por exemplo, esse momento de gripes, de resfriados que o senhor mesmo mencionou, né? A chegada das baixas temperaturas, como é que se tem a certeza que no meu caso é necessário ou não a utilização de um antibiótico? Nessa questão, o senhor falou que o profissional sabe, mas quais são as formas que ele tem a certeza de poder prescrever naquele momento do consultório o medicamento certo? A anamnese do médico, ele vai ver a sua temperatura, as dores no corpo, a secreção se tem, que são secreções diferentes de bactérias e vírus, como é que está. Na anamnese médica, ele consegue detectar isso. Nós que exigimos isso para sair, entende? Então, isso precisa ser bem claro. O antibiótico é um medicamento feito para ser prescrito por médicos. Não deve ser prescrito no que eu acho que é. Ou eu usar aquele antibiótico da minha casa porque os sintomas são os mesmos. A complicação disso pode ser mais grave. No Brasil, se exige, no caso, a relação do antibiótico com o profissional médico. Somente ele pode fazer a indicação de um antibiótico para o seu paciente, doutor. São 3 profissões, se eu não me engano, que podem aceitar. Odontólogos, médicos e médicos veterinários. Esses 3 têm o poder de prescrever antibiótico. Farmacêutico, melhor que seja, não pode. Não. Farmacêutico orienta como se toma, farmacêutico orienta o prazo, lembra do horário,
fala das contraindicações, se você pode tomar com o estômago cheio, o estômago vazio, se você pode tomar com leite, sem leite, alguns antibióticos podem interferir. Esse é o papel do farmacêutico. O farmacêutico não pode legalmente prescrever antibiótico. Eu sou farmacêutico, eu não posso prescrever antibiótico. Doutor Marco Antônio, e esse assunto sendo levado para os hospitais? Também foi uma das temáticas durante a realização do workshop aqui em Blumenau, nessa relação hospital, infecções hospitalares e também a relação com o próprio uso do antibiótico, com as superbactérias. Como é que ficou pautado esse tipo de discussão no evento? Ficou muito forte isso e até o nosso palestrante advogado, ele foi muito claro. A infecção relacionada assistente de saúde, que é conhecido como infecção hospitalar, às vezes ela é inevitável. Não por processos do hospital. Porque nós temos vários fatores que você consegue cuidar, você consegue dominar, você consegue mexer nele. A hora do antibiótico, o momento do antibiótico, a avaliação do paciente, o exame de laboratório, tudo isso os protocolos conseguem ficar melhores, mas tem uma variante que nós não conseguimos mexer, ninguém consegue, o paciente. O meu corpo reage de uma maneira, o seu corpo reage de outra maneira. Um paciente obeso é uma dose de antibiótico, um paciente muito magro é outra dose de antibiótico. Isso varia. Um paciente desnutrido é uma dose, não pode tomar certo antibiótico porque precisa de proteína para levar o antibiótico. Então, o paciente em si é a nossa ação nele, mas também ele é o nosso maior problema para acertar, porque é uma variante que nós não conseguimos padronizar essa variante. E esse assunto foi colocado em evidência no Foi evento? colocado em evidência nós tivemos médicos de UTIs, nós tivemos infectologistas, nós conversamos sobre isso, sabe que o tratamento de antibiótico hoje, e sempre devia ser, mas hoje está muito forte, ele é personalizado. Tem o tratamento de antibiótico para Denise, tem o tratamento de antibiótico para o Marco Antônio, então ele é personalizado. Depende da infecção, prazo, infecção urinária para 3, 4 dias, infecções mais graves, uma semana, tipo de antibiótico, horário que toma, tudo isso influencia. Então, são vários fatores, várias variantes que podem ser mexidas. E quando esse medicamento que foi prescrito para aquele paciente não faz efeito, como é que a gente lida também com uma situação que nem essa e ao mesmo tempo a comunicação do paciente com o médico para levar essa situação? De repente ele está tomando, os dias vão passando, ele não sentiu o efeito do resultado do medicamento no corpo dele. O antibiótico tem que fazer qualquer efeito, melhora em 48 horas. Obrigatoriamente. Ou diminuiu a febre, ou espaçou a febre, ou diminuiu a dor, ou diminuiu a rouquidão. Algum sintoma de melhora você tem que ser, e ele tem que ser crescente. Em 48 horas, isso em 72 mais, e vai crescendo. Ele não pode estacionar. Se em 48 horas, vamos pegar uma infecção urinária que é mais comum, nós vamos fazer a micção e sentimos essa dor, esse ardume que a infecção urinária causa, e ela melhorar um pouquinho, mas ela continuar com o ardume, alguma coisa está errada. Ela não pode continuar com o ardume após 48 horas. E o que se faz? Volta-se ao médico. Não, porque nós temos algumas verdades mentirosas. Eu preciso completar o tratamento. Sim, você tem que completar o tratamento se os teus sintomas estão diminuindo. Aí você completa o tratamento. Mas se os teus sintomas não melhorarem em 48 horas, o tratamento não está fazendo efeito. Então ele não vai melhorar em 5 dias, não vai melhorar em 7 dias. Então em 48 horas tem que ter sinais de melhora claras. Se você não tiver esses sinais, Denise, procure o seu médico. Não aumente a dose. A outra coisa importante, medicamento 6 em 6 horas, medicamento 6 em 6 horas. Medicamento de 12 em 12 horas, medicamento de 12 horas. Eu perdi o meu horário do medicamento. E o que eu faço? Começo daquele momento que eu me lembrei de tomar e aquele momento é o momento zero. Isso foi muito debatido. Porque as bactérias, como todos nós usamos a vida como oportunidades de trabalho, oportunidades de emprego, oportunidades de viajar. É assim que nós vivemos, né? Oportunidades. A bactéria tem oportunidades para ficar resistente. E o esquecer de tomar um antibiótico, esse prazo, eu vou tomar na próxima dose, é a oportunidade que a bactéria
de sobreviver. Então ela vai ser muito mais rápida. Doutor, e a relação desse assunto com o meio ambiente? Quando a gente fala, o senhor mencionou também há pouco nessa questão, né, do mundo animal, nesse caso a preocupação com os pets, mas o meio ambiente como um todo, recebendo de forma errada, de repente o descarte dos medicamentos, a questão da utilização também desses medicamentos no próprio agro, tudo isso preocupando e muito presente e futuro? Isso está assustando. Está assustando muito porque hoje a Organização Mundial da Saúde tem uma política chamada saúde única. A saúde do meio ambiente, a saúde animal e a saúde humana. Essas três andam em conjunto. No Rio Grande do Sul, encontraram a Acinetobacter no Guaíba. No Rio de Janeiro, encontraram o KPC na saída do Rio Carioca, entre a Praia do Botafogo e do Flamengo. As nossas carnes tiveram um problema de exportação para a Europa. A Polônia teve um grande problema de exportação de peru para a comunidade europeia por uso de antibiótico. Então, e o antibiótico, quando ele perde o efeito, quando a gente diz, o antibiótico perdeu o efeito, ele perdeu o efeito, ele está vencido, não se usa mais. Mas a identidade do antibiótico está ali. Ele não faz efeito, é que nem se fosse uma carteira de motorista vencida. Ela não tem mais utilidade, mas ali está teu nome, está a tua categoria, está o teu RG, está tudo ali naquele documento que não vale. O antibiótico é a mesma coisa. Eu perdi a validade ou eu perdi o efeito, mas a minha estrutura química está ali. E a bactéria vai usar aquilo para reconhecer e fazer a defesa para aquela estrutura química. Então, quando eu usar um antibiótico que está bom, eu já vou ter a minha bactéria com a estrutura química daquele antibiótico. Então, antibiótico no meio jogado no meio ambiente, ele causa problema. Ele contamina nosso lençol freático, ele contamina os nossos peixes, ele vai contaminar a água que vai para o arroz e você vai tomar tudo antibiótico individual. Frear isso tudo de que forma? Educação, não tem outra maneira. Nós sugerimos, tinha a Univir estava lá, a Universidade Unaselv estava lá, e nós sugerimos que essa essa resistência bacteriana fosse uma cadeira universitária, dado por infectologistas, farmacêuticos, veterinários, uma cadeira multidisciplinar para ensinar os alunos o que é que nós vamos ter daqui para frente. Então, eu estou dizendo isso quase em todas as vezes que eu falo assim, o que nós vamos deixar para as novas gerações? Só tecnologia, só conforto, só robô, só isso? Ou vamos deixar saúde? Porque o robô não vai curar a nossa pneumonia, o robô não vai curar a infecção de próstata, o robô não vai curar a meningite, o robô não vai curar isso. Nossos tablets não vão curar isso. O que vai curar isso são antibióticos, vacinas, isso que vai ser usado. Se nós não utilizarmos essas armas que nós vamos ter esse aumento da nossa idade de 80, 70, 80, 90, 100 anos, bem, nós vamos voltar à era antes do antibiótico, vamos morrer com 40, 45 anos. Blumenau saiu mais forte depois de realizar o terceiro workshop catarinense de resistência bacteriana? Saiu. Eu fiquei entusiasmado, eu fiquei feliz quando eu dei boa noite e vi a garotada nova. Sabe, quando pessoas de cabelo branco como eu vão para dar uma palestra e ver jovens que podiam ser meus filhos, minhas filhas, sentados, olhando, anotando, e olho o brilho nos olhos deles, e vejo assim, tem uma frase que diz assim, né, para o mundo que eu quero descer. Quando eu vejo essa garotada com essa vontade de aprender, para o mundo que eu quero subir. Que maravilha. E Blumenau tem uma semana que também coloca esse assunto como evidência, também um exemplo para outros municípios, né, doutor? Um exemplo para outros municípios e nós falamos isso no Congresso. A nossa experiência de ter montado a Semana de Resistência Bacteriana, como nós fizemos, nós disponibilizamos para os outros municípios, porque quanto mais municípios tiverem essa semana, quanto mais pessoas conversarem sobre isso, quanto mais espaço que vocês da imprensa nos dão para levar a comunidade, nós vamos deixar o mundo melhor para os outros.
por hoje. Agradeço demais essa presença e mais uma vez esse assunto sendo colocado aqui para nós também é muito importante. E agradeço muito essa entrevista, doutor. Eu lhe agradeço muito. Você é uma parceira desde o primeiro workshop, dando abertura para nós conversarmos e levar para a comunidade de Blumenau e região a importância do uso consciente do antibiótico. Para todos nós essa importância, esse uso consciente. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Fico à sua disposição e agradeço. É isso aí. Intervalo chegando e na sequência tem muito mais. Em tempos de Copa do Mundo, vamos falar um pouquinho sobre essa relação também morar, principalmente em condomínios, o que pode e o que não pode, e muito mais também dentro desse universo. Eu volto já.